Eu venho de uma família tradicional católica e desde muito jovem eu frequentava igrejas e quando eu me casei, eu senti que aquela vontade de formar família, então eu sentia que eu tinha que buscar mais. E comecei a frequentar outras igrejas e nesse período eu comecei a buscar um pouco mais de relacionamento com Deus. Nesse intervalo eu tive algumas mudanças na minha vida, alguns percursos que eu trilhei que não era da vontade do Senhor, hoje eu entendo isso, mas logo quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos em 2019, eu sinto que Deus já tinha esse propósito da nossa vinda para cá e Ele queria muito me usar aqui. E eu comecei a buscar novamente a presença de Deus, o relacionamento diário e pedindo para que Deus pudesse me mostrar, porque eu não entendia o porquê nem a gente tinha chegado até aqui, mas eu buscava em Deus essa resposta. Foi quando eu comecei a visitar novamente algumas igrejas aqui, né? As coisas na minha vida estavam um pouco turbulenta, então eu sentia que faltava novamente esse relacionamento e essa busca constantes e que Deus ele estava me cobrando isso, eu estava realmente afastada do caminho do Senhor. E quando eu comecei novamente a buscar e pedindo sempre para que Deus pudesse me fortalecer e me mostrar a direção e para que eu pudesse também ser um exemplo dentro da minha casa, porque hoje a minha família não é uma família toda cristã. E em 2022 eu comecei a frequentar mais a igreja, comecei a ir nos cultos, comecei a me buscar mais a palavra, comecei a frequentar um pouco mais e eu comecei a sentir cada vez mais essa vontade e essa intensidade de querer mais. Só que eu tinha algumas coisas que não estavam ainda certas na minha vida, eu precisava resolver algumas questões, inclusive no meu casamento. Foi quando Deus ele providenciou tudo isso. Ele, de uma hora para outra, ele virou a página, digamos assim. E ele fez o que eu não imaginava. E consertou as coisas que eu precisava me poder me batizar, que era um desejo do meu coração. Eu já havia algum tempo já buscando isso, mas precisava ainda resolver essas questões. E ele providenciou que a minha mãe também pudesse estar vindo para cá, que foi assim uma conquista muito importante para nós, porque era um sonho a minha mãe poder vir aqui me visitar minha família. E Deus foi preparando tudo. E quando isso aconteceu, logo veio a questão do meu batismo, né? Que eu precisava. O ano passado, eu havia colocado para mim mesmo como que seria um ano diferente na minha vida, porque eu queria cada vez mais buscar essa intimidade com o Senhor e vinha pedindo para que Deus pudesse me proporcionar isso, né, através das minhas orações. E eu senti que Deus ele foi preparando e se encaixando todas as coisas. Foi quando tive a oportunidade, né, surgiu que ia haver o próximo batismo e eu fiz o discipulado aqui na igreja Resgate. Eu fui muito bem acompanhada, assistida, né, pelos pastores que estavam ali, e foi uma das coisas que me fez ainda ter mais certeza ainda que eu estava no caminho certo, porque realmente era aquilo que eu realmente buscava e almejava. No dia do meu batismo foi lindo, realmente é algo assim que toda vez que eu revejo eu me emociono, porque eu sinto que eu nasci novamente, que aquilo fazia parte de mim, que eu estava buscando algo que precisava completar em mim, que eu não estava realmente completa. E aquele dia foi muito importante, é um dia marcante na minha vida. A minha mãe estava aqui para poder acompanhar esse momento, o meu esposo, as minhas filhas, minhas amigas, e Jesus ele fez tudo lindo. E dali em diante, quando eu ceiei pela primeira vez, e sentar à mesa foi algo extraordinário, que hoje, todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de cear, a gente só reforça o quanto que Jesus ele nos ama e quanto que ele nos permite a gente viver esse momento e a gente poder refletir tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que ele proporciona e quanto que ele é tão generoso e extraordinário na nossa vida.
Eu acredito que Deus ele estava me preparando para esse momento. Ele estava me fortalecendo na fé, porque muitas coisas que eu não imaginava que ia estar vivendo, o que eu estou vivendo hoje no processo de um tratamento, lá atrás eu nunca imaginaria que eu estaria passando por esse processo, mas Deus ele sabe de todas as coisas e eu creio que Ele tem um propósito em tudo, porque diante de todo esse momento que eu estou passando hoje, eu me sinto fortalecida. Por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque Ele me aceitou, porque hoje Ele vive em mim, porque Ele conduz a minha vida, Ele conduz a minha casa, Ele me fortalece para que eu possa hoje lidar com cada situação. Antes eu era Regilaine, e tomava as minhas decisões. Hoje quando tenho algo diferente ou algo que eu esteja passando, hoje eu oro e entrego ao Senhor. Isso é totalmente diferente do que eu vivia antes. Então eu sei que hoje a minha vida ela é diferente depois que eu aceitei Jesus. Muito diferente. E nesse tratamento que eu recebi um diagnóstico no início deste ano, câncer de mama, e eu não entendia o motivo, cheguei até a querer questionar a Deus o porquê isso estava acontecendo, porque na hora a gente não entende, mas depois a gente começa a entender o porquê Deus permitiu isso. Mas Deus ele é tão lindo, tão perfeito, que Ele cuida de cada detalhe. Desde o primeiro dia da minha quimioterapia, quando eu iniciei, que foi no início do ano, Ele nunca me desamparou. Eu sempre estive rodeada por pessoas, pela minha família, pelos meus pastores, pela igreja, que hoje eu sinto que eu tenho uma igreja que ora por mim, que está presente, que dá todo o suporte que eu precisava, não só o suporte de um abraço, de uma ligação, mas de orações, de eu tô ali contigo, conte comigo. Então algo assim que realmente eu não me esperava, mas Jesus ele cuidou de tudo e Ele vem cuidando até agora e eu continuo nesse processo, ainda não terminou, mas cada dia mais fortalecida, porque Jesus ele tem cuidado de tudo e suprido todas as minhas necessidades.